TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Olá a todos, Janela do Céu iniciando. Hoje minha convidada é Lorena de Araújo Machado, do Rio de Janeiro. Vai contar pra nós a história dela, aquilo que o Senhor já fez na vida dela. E vou já dar um oi aqui pra ela, né, pra introduzir essa história aí. Tudo certo, Lorena? Olá, tudo certo, Ana? Muito obrigado, né, por esse convite. É um prazer estar aqui no Janela do Céu. Então, Lorena, começa contando pra gente quem que era a Lorena antes de conhecer o Senhor. Antes de eu conhecer o Senhor, né, eu não tive, assim, uma base de ter sido ensinada nos caminhos do Senhor, né? Então, a minha família toda era mundana, né? A gente saía, a gente bebia, a gente ia para festas. Na época, antes de conhecer o Senhor, eu estava na faculdade, né? Estava no meio, assim, da faculdade. Se não me engano, era no quinto período. E foi uma época assim bem conturbada assim na minha vida em relação à minha vida pessoal. E aí, ah, como eu só vivia nisso, para mim o normal era isso, né? Para mim o normal era me sentir aflita, era eu sentir ansiedade. Para mim isso era sempre o normal, né? Até porque eu vivia ali naquele meio, não tinha nenhum parâmetro da palavra de Deus, não tinha nenhum ensinamento, né? Na época minha família eles frequentavam a igreja católica, mas era assim no máximo uma vez assim por mês, e eu nunca me senti bem, então eu não ia, né? Nunca gostei de ir, então eu não ia. Então eu ia em festa, bares, bebia, saía, boate, tudo. Graças a Deus não usei drogas, né? Mas a droga, no caso da bebida, eu bebia muito, né? Até porque tem históricos familiares também de bebida, então eu bebia muito. Então, assim, quando Deus veio assim na minha vida, foi uma mudança assim totalmente assim maravilhosa, porque graças a ele me libertou, né, desse vício, né, que era a bebida. E nesse momento, assim, que tu tava vivendo, como tu mesma disse, né? Era o normal. Era algo que tu tava seguindo o plano corretamente, né? Fazendo faculdade, É, iniciando a vida, experimentando o mundo, né? Aquilo que te chamava atenção. E em algum momento tu parava, assim, pra pensar, poxa, não é isso que eu quero? Ou tem algum problema nisso aqui? Eu queria uma vida diferente. Tinha algum pensamento nesse sentido? sim. Eu acho que todos, né, que chegam nessa idade, assim, saindo da adolescência, indo para a vida adulta, a gente começa a se perguntar, né, qual profissão, né, o que que eu vou ser, né? E naquela época eu lembro que eu tentei vestibular para fazer uma faculdade de jornalismo, só que eu não consegui. E aí eu fui para administração. Só que quando eu entrei na administração, foi algo bem assim, ó, se não tem tu, vai tu mesmo, né? Então, eu fiz a faculdade de administração, mas eu também não sabia, assim, exatamente o que que eu ia querer com aquilo, né, quando eu finalizasse. Mas eu estudava muito para concurso público. E aí, na época, brotou, né, como o primeiro plano não tinha dado certo, né, que era fazer a faculdade de jornalismo, eu optei por estudar para concursos públicos e entrar na área, assim, militar, né? Só que todas as provas que eu fiz, da aeronáutica, do exército, nenhuma eu passei. Então ali eu comecei a ver que, assim, tinha algo errado, porque eu estudava, né, e não conseguia passar. E tinha pessoas que nem estudavam e que passavam. Então ali começou a brotar, né, assim, mas por que, né? Será que não é isso para minha vida? E aí, em algum momento que tu viu, assim, que tinha algo errado ou que tava faltando algo, tu pensou, poxa, acho que é Deus que tá faltando pra mim, acho que eu preciso buscar Deus, preciso encontrar algo diferente. Sim. Sempre que assim, chegava o final de semana, né? Todo mundo marcava de sair e tudo mais.
E quando eu chegava, né, em casa, eu não sabia o que era orar, né? Então, assim, eu sempre chegava em casa e eu agradecia a Deus por ter chego em segurança. E eu falava, Senhor, muito obrigada por o Senhor ter me permitido chegar em casa em segurança, né? E me perdoa pelos meus pecados. Só que eu não tinha nem noção. Só que como eu sempre tive muitos problemas assim em relação a relacionamentos, né? Sempre tive assim carências. Eu queria suprir aquele amor que hoje eu entendo, né? Antigamente eu não entendia. Aquele amor que eu não tinha de Deus, eu queria sentir das pessoas. Então eu tive muitos relacionamentos, né? Namoro, noivei também. E nada daquilo me supriu, eu Uhum, sempre sentia um vazio. E as pessoas sempre, sim, me deixavam, sabe? Nunca eram pessoas assim que realmente queriam algo assim sério e que me levassem a sério. Então aquilo me trazia muita decepção. uhum, Eu teve uma época que eu tive depressão, tive ansiedade. A depressão e a ansiedade trouxeram também problemas no meu físico. Eu tive problemas gastrointestinais, tive problemas na coluna. Então, assim, às vezes a gente pensa, né, que quando a gente começa a ter um problema emocional, que aquilo não vai atingir o nosso físico, aquilo vai passando os meses, os anos e atinge sim. Então, por isso que a gente tem que buscar, né? Claro, temos que ir aos médicos, mas tem que ver o fundo daquilo, né? A raiz. E aí eu comecei a ver que realmente tinha algo que estava faltando, só que ainda não tinha descoberto que era Deus, né? Naquela uhum. época. E aí, o que foi assim que aconteceu que te deu essa luz? O que me falta é Deus e é isso que eu vou buscar. Então, eu tinha uma amiga, que eu tenho, né, graças a Deus até hoje, que a mãe dela era do reino, né? Conhecia os materiais da editora Vento Sul. E ela sempre, assim, me via e às vezes ela falava alguma coisa ou outra do Senhor, mas como eu estava naquela correria, né, eu nunca dei, assim, abertura. Até que uma vez elas me convidaram para o grupo familiar, e aí eu participei de um grupo, e no grupo foi falado sobre o batismo. E na mesma hora que foi falado sobre o batismo para mim, eu aceitei. E aí já marcaram, né? Na época marcaram a data e aí eu me batizei. Em relação ao batismo foi bem tranquilo. Para mim, assim, eu não tive dificuldade, não tive resistência. Parecia, né? Tem até aquele louvor, né? A minha alma anela por Deus, né? Então, acho que eu estava esperando, né? Uhum. E aí eu fui batizada, assim, não me lembro se foi no meio do ano de 2017 ou 2018, mas quando eu fui batizada, eu não prossegui, sabe? Eu me batizei, mas continuei vivendo o normal, né, para mim naquela época. Continuei vivendo a minha vida, até que uns 6, 7 meses depois comecei a ter esses problemas de saúde e o problema que eu tinha na coluna começou a se intensificar, né? E era uma discopatia degenerativa, era um desgaste que eu tinha, né, na vértebra L3 e L4 da coluna, e isso me impossibilitou de fazer tudo que eu fazia, né? Me impossibilitou de eu andar, me impossibilitou de eu ir para a faculdade, de eu sair, me impossibilitou de tudo. Então, eu passei muito tempo, né, sozinha no meu Sim. quarto, refletindo, né, do que era aquilo que estava acontecendo. E aí eu lembro que essa mãe dessa minha amiga, ela tinha dado um material para minha mãe e a minha mãe tinha guardado no armário dela. E eu, se não me engano, foi o livro, acho que foi O Senhor Serve como Servo e o CD Boa Nova do Perdão. E aí, como o meu notebook tinha entrada, né, para CD, eu peguei o CD para ouvir. E nisso que eu peguei o CD para ouvir, Deus foi ministrando para mim as pessoas que eu tinha que pedir perdão, que eu tinha que liberar perdão. E ali, na mesma hora, eu mandei mensagem para as pessoas, né, que Deus me lembrou ali. Liguei, né, pedi perdão. E ali Deus, creio que ele começou a fazer, sabe?
mas eu ainda passei muito, assim, uns 4, 5 meses ainda com essa impossibilidade, né, de poder andar direito, de poder fazer as coisas por causa desse problema que eu tive na coluna. Até que eu não tinha Bíblia, até que depois eu ganhei uma Bíblia, e aí foi me orientado, né? Eu ler os 4 evangelhos, pelo menos ler 1, 2 capítulos por dia, e aí eu fiz isso. E nisso que eu tava lendo, né? Tava lendo capítulo 1 de manhã, capítulo 2 à noite. Aí tinha começado no livro de Mateus. E teve um dia que eu tava com muita dor mesmo, assim, de. Não sei se as pessoas já sentiram isso, né? Em alguma dor que passou na vida, né? Sabe quando tu tem vontade de arrancar fora, assim, aquela parte do teu corpo que tá sentindo a dor de tão forte? Nesse dia eu tava assim. E aí foi exatamente quando caiu lá em Mateus 8, da cura do centurião, que ele pediu, né, que ele estava em casa, paralítico, cheio de dores, e ele enviou pessoas para pedirem para Jesus, para que Jesus, com apenas uma palavra, enviasse essa palavra e o servo fosse curado. E quando eu li aquela palavra ali, e eu sempre li em voz alta, né? Quando eu li aquela palavra que Jesus fala assim, né? Eu irei curá-lo. Foi nesse momento que eu senti aquela dor saindo. Eu senti como se estivesse arrancando, né? E naquele momento ali eu consegui levantar sozinha, coisa que eu não estava conseguindo há muito tempo. E aí quando eu levantei, eu lembro que eu escutei assim, foi a primeira vez assim que eu escutei uma voz assim audível, né? Que era a voz do Senhor, né? Falando: agora eu quero que tu me sirva. Agora tu vai me servir. Agora tu não vai viver mais como tu quer. E ali naquele momento eu falei pro Senhor: amém, Senhor. Agora eu vou te servir. E aí foi nessa primeira experiência que eu tive com Deus. Desde essa experiência, graças a Deus, né? Nunca mais assim me afastei da mesa e do Senhor. E daí que eu comecei a descobrir o que que era a mesa, né? Os livros da editora, o aplicativo Pão de Judá e a Rádio TV Minorá. Nesse momento, assim, que tu ouviu a voz do Senhor e que tu concordou, né, em servir o Senhor, tu tinha noção do que era servir ao Senhor? Ou foi naquele momento, né, do mover do Senhor mesmo na tua vida? Foi fé. Não tinha noção nenhuma do que era, né? Mas eu tinha uma certeza no meu coração que com certeza era algo muito melhor do que eu vivi todos os anos na minha vida no mundo, né? E aí a tua família, assim, ela começou a ver um testemunho diferente, uma mudança, porque é uma mudança drástica, assim, né, daquilo que a gente considera normal no mundo, né, daquilo que a gente considera essencial na nossa vida no mundo, e de quando a gente começa a conhecer o Senhor, né, são duas coisas opostas. Tu acha, assim, que quem te conhecia começou a ver essa transformação em ti? Sim. Assim, de primeiro momento, as pessoas, assim, tomaram um susto, né? Acharam até que eu tava doida, né? Como é que do nada, né, o gosto de uma pessoa mudou para outra coisa? E de primeiro momento todos ficaram meio assim assustados, né, da mudança. Mas conforme foi passando os meses, assim, os anos, eles foram vendo a diferença, né? E aí eles até, de princípio, eles não gostaram muito. Até falavam: ai, cadê a Lorena antiga? Né? Brincavam falando isso. Cadê a Lorena, né? E tudo mais. Mas depois que também passou o tempo, e aí Deus foi me vencendo para que eu testemunhasse dele, né? Porque como foi essa mudança drástica de gostos, a minha cura interior ainda não tinha sido feita. Então eu ainda tinha atitudes assim, eu ainda era uma pessoa arrogante, impaciente. Então assim, mudou referente às coisas de mãos, né, ao externo. Mas o interno meu ainda era muito sujo, né? Então isso meio que confundia eles, assim: ah, o que está acontecendo? Mas hoje, graças a Deus, eles veem, né? Graças a Deus a mudança, e entendem e agradecem a Deus, né? Tanto que
assim que o Senhor me resgatou, né? Quando eu falava do batismo, do ID para as pessoas, né? Quando eu evangelizava, ninguém queria saber. Ninguém. E agora, nos primeiros um ano e meio, ninguém queria saber, né? Primeiro um ano e meio, 2 anos de convertido. Mas depois disso, eles começaram a ver que realmente aquilo ali não era assim, fogo de palha. E aí eles começaram a ver, nossa, e realmente é Deus mesmo. E muitos, né, assim, metade dos meus familiares que não eram do Senhor aceitaram o Senhor, né? Então, prova que Deus, às vezes a gente pensa que Deus demora, mas Deus não demora, né? É tudo no tempo dele. Uhum. E em ti, assim, qual foi a primeira mudança que tu viu dessa mudança interna, né? Que pode ser que leve mais tempo mesmo, né? Porque é algo que o Senhor precisa trabalhar, o Senhor precisa que a gente coloque verdade, né? Para que a verdade nos liberte. Qual foi a primeira mudança, assim, que tu viu dentro de ti, que tu pensou, nossa, isso aqui realmente não é da Lorena antiga, né? Isso aqui é algo de Cristo que tá dentro de mim. Olha, com certeza foi assim, na ansiedade. Eu era muito ansiosa, assim, por conta do temperamento, né? De querer tudo organizado, de querer tudo planejado. Se tinha algo assim fora, eu já ficava nervosa, já ficava ansiosa, né? Por exemplo, uma conta para pagar. Se eu não tivesse o valor dias antes da data, aquilo ali, né, na antiga Lorena, aquilo ali já me afetava muito. E hoje em dia eu vejo que, é claro, né, a gente tem que ser prudente, a gente tem que, né, guardar e tudo mais, mas eu vejo que se não chegou no dia do Senhor prover, eu tenho que confiar, né? E eu tenho visto isso na minha vida, que antigamente aquilo me perturbava muito, de eu ser assim, totalmente grossa com as pessoas, insensível. E eu tenho visto que Deus, ele tem me tranquilizado, porque é Ele que é o dono de todas as coisas, né? E até se Ele quiser que eu passe vergonha ou qualquer coisa do tipo, eu vou ter que passar, né? Porque não é como a gente quer, né? É como ele quer. Então, na minha vida foi em relação à ansiedade, que eu vi que eu queria muito saber tudo antes, e agora, nesse momento agora, eu não sei nem no meu dia de amanhã, né? Mas eu glorifico a Deus, porque a paz dele, que excede todo entendimento, tem dissipado essa ansiedade, né? Comparado a antes, diminuiu muito isso na minha vida. E teve algum material que te ajudou, assim, nessa área específica? Então, há muito tempo atrás eu tinha ouvido o CD Ansiedade e depois eu ouvi ele de novo e também eu ouvi aquele O Poder das Palavras, Uhum. que tem CD e tem também em áudio, né, na editora Vento Sul, para a gente poder comprar. E aquele CD do Poder das Palavras me fez analisar, porque antes mesmo das coisas acontecerem, eu já pensava sempre no ruim. Tipo assim, não vai dar certo. Eu sou muito incrédula ainda, né? Assim, tava até hoje conversando com Deus que para que Deus tirasse isso de mim, né? Que eu sou muito que nem Tomé, né? Para realmente acreditar, eu tenho que ver. Então, aquele CD Poder das Palavras ministrou para mim que eu tenho que ficar calada e esperar no Senhor. E tudo aquilo que eu falo volta. Então, vamos supor, né, se eu ficar reclamando, aquilo vai voltar. Se eu ficar só pensando que tal coisa não vai dar certo, ou, né, ou algo do tipo, ou vai quebrar, ou não vai dar tempo, né, coisas assim, eu vou atrair aquilo para mim. Então eu tenho que pensar nas coisas lá do alto, né? E eu tenho que profetizar que vai dar certo, que a pessoa vai aceitar, que ela vai ser liberta, que amanhã vai ter a provisão, né? Então, o CD Ansiedade e o Poder das Palavras me ajudaram bastante. E tu vê assim que na tua vida
tu conheceu o Senhor ainda jovem, né? Tava numa fase bem no início, assim, né, da vida adulta. Tu sente que isso foi, assim, um diferencial muito grande na tua vida, ter esse auxílio do Senhor contigo? Foi, com certeza. Na época eu tinha 20 anos, tava logo fazendo 21. Hoje eu tenho 27, né? E aí eu vejo que se eu tivesse, né, se Deus não tivesse me resgatado, se eu tivesse naquela vida ainda, talvez hoje eu não estaria viva. Porque apesar de naquela época eu acreditar em Deus, eu não tinha assim prudência, responsabilidade, tinha com algumas coisas, com outras não. E aqui no Rio de Janeiro, né? Em qualquer outro estado do Brasil, nós mulheres a gente tem que se cuidar, né? Em relação ao horário, em relação a ambientes que a gente entra, que a gente sai, que a gente anda. Então, naquela época eu não tinha, eu pensava assim, ah, nada vai acontecer comigo. Então, quando eu paro para pensar, com certeza eu não ia estar viva, sabe? Porque era alta da madrugada, tava eu e mais outras meninas na época, e a gente não tinha, assim, noção, sabe? Não tinha, assim, medo, né, do que poderia acontecer, né? Então eu vejo que, além do Senhor ter salvado a minha alma, né, ter me trazido a salvação, a vida eterna, o perdão, ele me trouxe também isso, a eu ter prudência, a eu ter zelo, né, com as coisas, porque a gente tem que vigiar, né? Com certeza, né? E a gente vê, assim, que independente daquilo que a gente vivencia, né, antes de conhecer o Senhor, depois a gente para e pensa, assim como tu fez agora, né, e vê que o Senhor já guardava, né, muito antes da gente conhecer Ele, muito antes da própria pessoa entregar a vida para o Senhor já estava ali guardando, o Senhor já estava planejando, né, como é que ia ser esse encontro do Senhor com ela e daquilo que o Senhor ia fazer na vida, né, o Senhor já tem tudo escrito, só a gente que ainda não sabe, e a gente vai descobrindo aos poucos, né, os planos do Senhor para nós. Mas é um prazer, né, quando a gente tem essa ideia, essa noção já, né, de que o Senhor tá no controle de tudo, né, como tu disse, de aprender a descansar, de saber que o Senhor tá ali guiando, né, os passos. E é interessante, né, porque se a gente for analisar, assim, naturalmente, como tu contou, né, no início da tua história, muita dúvida, né, não saber o que fazer, tem dúvida disso, tem dúvida daquilo, é uma incerteza sem essa segurança do Senhor, né? É só a incerteza mesmo. E o Senhor faz essa mudança, né? Essa transformação, de trazer essa segurança, de trazer esse propósito, né? Muito além só de profissão, muito além, né? Do que eu vou fazer no dia de amanhã. Então, Lorena, a gente já tá acabando o tempo, mas eu queria que tu deixasse umas considerações finais para quem ouviu teu testemunho e talvez tá na mesma situação, né? Nesse momento de dúvida, nesse momento talvez que olhando para a vida tá vendo que tem alguma coisa que não tá se encaixando, né? O que essa pessoa deve fazer? Amém. Então, o recado, assim, que eu deixo, né, daquilo que aconteceu comigo, né, daquilo que eu experienciei, ah, pelo fato de eu ter a idade que eu tinha, né, eu achava que um relacionamento e uma profissão iriam me fazer felizes. E depois que eu conheci a Deus, eu vi que isso não importa perto daquilo que Ele é, né? Então, que vocês se entreguem, né? Se vocês estão em dúvida, que vocês se entreguem para o Senhor, porque a verdadeira felicidade e a permanência dessa felicidade, desse suprimento, está no Senhor. Não está em casamento, não está em relacionamento, não está em profissão. Isso são coisas que vêm bem depois, Uhum. né? Coisas que você já está suprido, que você já está satisfeito por Deus e aquilo vem só agregar. E é algo que eu errei muito também na época, talvez por não ter tido também um acompanhamento, alguém comigo para me ensinar, foi na questão de como ter um relacionamento, assim, noivado, casamento, no modelo de Deus. Uhum. Então, assim, na época, eu vim com vestígios do mundo. Então, eu errei muito, né, na relação, assim, em decidir qual pessoa que Deus queria para mim. Então, vocês que estão iniciando agora nessa caminhada, vai lá na Rádio TV Menorá por assinatura e ouve todos os áudios do Padrão Divino para a Família,
porque eu tenho certeza que se você tá noivo, né, se você pensa em casar, se Deus tem um propósito com isso na sua vida, ouvindo aqueles áudios vai fazer com que você, né, erre muito menos, porque ali você vai estar aprendendo o padrão do Senhor em relação a isso. Porque como na época eu não sabia nem da existência desse padrão divino para a família, eu errei muito. Então a gente, quando não quer que o outro passe por isso, a gente dá o manual, né? Primeiro é a palavra e esses áudios do padrão divino para a família fica como dica a todos que têm propósito ou estão, né, nessa função de ter um relacionamento ou de formar uma família. Que Deus abençoe cada um. Muito obrigada, Ana. Eu que agradeço, Lorena, por contar teu testemunho. Muito obrigada a todos aqui que acompanharam, né, a história da Lorena e que você pegue todas as dicas aí que ela deixou, né? E é só entregar pro Senhor e buscar no Senhor, na palavra, né, que com certeza as dúvidas, as dificuldades, o Senhor vai, no tempo dele, né, dissolvendo tudo e trazendo tudo pro plano perfeito dele. Muito obrigada a todos que acompanharam. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.